E no seu caso, o senhor apoia a reeleição de Jair Bolsonaro, agora no segundo turno, contra Lula. O teu apoio se baseia nessa rejeição ao Lula ou é um apoio mais programático ao presidente Bolsonaro? Ele é um apoio à rejeição ao Lula, em primeiro lugar, sem dúvida nenhuma, porque eu não quero esse projeto de poder de volta. E se nós olharmos para a floresta, olharmos a diferença entre um governo de Jair Bolsonaro e um governo do PT, eu posso ter divergência com um governo de Jair Bolsonaro. Tem várias. Não fui a favor da entrada no Centrão no governo, ainda mais com orçamento secreto. Sempre votei contra, não usei um centavo desse dinheiro. Continuamos independentes e vou permanecer independente no novo mandato. Não tenho nenhum compromisso político com pessoas, eu não tenho político de estimação, faço requerimento de informação, a gente pede propostas de fiscalização na comissão sobre tudo que pode aparecer de errado ou de eventualmente, inclusive, criminoso nesse ou em qualquer outro governo. Mas apesar de ter divergências com o Bolsonaro, eu não tenho nenhuma convergência com o que aconteceu nos governos do PT. Então existe uma parte importante do programa do governo Bolsonaro que sim eu apoio. Aliás, nós no Novo apoiamos em alguns casos melhor do que a própria base do governo. A reforma da Previdência foi um exemplo disso. O Novo foi fundamental para ajudar a aprovar a reforma da Previdência, inclusive na parte do discurso e da narrativa, mas também na parte do voto. A gente tentou reincluir uma série de coisas que o governo abandonou. Não foi aprovado, mas tentamos o regime de capitalização, tentamos reincluir estados e municípios, por exemplo. Fomos importantíssimos na reforma administrativa, essa sim no momento em que o governo não tinha sua base para votá-la na comissão da reforma administrativa. Nós, o Novo, que tínhamos apenas um deputado titular e um suplente, eu era suplente, o Thiago Mitro era titular, fomos chamados pelo governo a substituir os membros da base que estavam amarelando porque não queriam votar a favor da reforma administrativa por medo de perder votos nas bases. E no fim, dos 8 deputados federais do Novo, 7 foram chamados pelo governo a votar a favor da reforma administrativa e só por isso ela foi aprovada na comissão especial. Então, nós temos uma série de pontos de convergência com o governo, autonomia do Banco Central, privatizações, marco de saneamento, BR do Mar, tantas coisas que a gente ajudou a aprovar e que a gente entende que num novo governo dá para melhorar e aprofundar. E quem sabe o Bolsonaro, e isso foi uma das coisas que eu falei com o próprio filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, esses dias, quando encontrei no Palácio da Alvorada, quem sabe o Bolsonaro melhore também, a partir dessa eleição, a relação com aqueles que não concordam 100% com ele. Talvez não concordem nem 60% com ele, mas que, no que é essencial, estão do lado dele, que não merecem ser atacados, como infelizmente muitas vezes eu fui, pelo bolsonarismo, por pessoas mais radicais, que nos viam como inimigos durante o processo eleitoral. Isso foi muito triste. Mas apesar de tudo isso, apesar de todos os ataques que eu sofri de quem deveria estar pensando em vencer numa mesma trincheira no lado da direita, eu deixo de lado essas desavenças que pessoais possam ter ocorrido para pensar no país. A gente não pode voltar àquilo que era o PT.